trazer aqui uma palavra para a nossa edificação neste momento. Quero ler aqui Apocalipse capítulo 7, versículo 9, 13 e o 14. Capítulo 9 diz assim, que depois dessas coisas eu olhei, eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém poderia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estava diante do trono e perante o Cordeiro, trajando veste branca com palma nas suas mãos e clamando com grande voz. O versículo 3 diz assim, um dos anciões me falou, dizendo, estes quem são de vestido de veste branca? Quem são e de onde vieram? Aqui é uma pergunta que se faz. A resposta está no 14. E disse-me o Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras e branquearam no sangue do Cordeiro. Então aqui mostra aqui que essa grande multidão vai vir da grande tribulação. A pergunta que se faz para o adventista é, essa grande multidão aqui são as almas daqueles que vão morrer decapitados na grande tribulação, que está no céu, são as almas? Para o adventista, ele não pode afirmar que são as almas. Por quê? Porque ele não crê que a alma sobrevive após a morte. Eles creem que quando a pessoa morre, morre corpo, alma e espírito. Então a alma não sobrevive após a morte. Então, se não é as almas daqueles que vão morrer na grande tribulação, então vai ter que afirmar que é a igreja, porque aqui está perante do trono. Se está perante do trono aqui, então, aqui, ó, diante do trono, se está diante do trono, estão no céu. Então, para chegar ao céu, tem que haver uma ressurreição. Então, aqui fala do arrebatamento da igreja para o pós-tribulacionista, vai ter que afirmar que é a igreja ressuscitada. Então, se é a igreja ressuscitada, a primeira pergunta se faz é essa. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, diz assim, o mesmo Senhor descerá do céu com laranja, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor nos ares. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Então, aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. Está no meio da grande tribulação, está no meio da grande multidão, porque essa grande multidão que está aqui, diz aqui, depois dessas coisas eu olhei, eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então, os que vão morrer em Cristo, desde Adão até o último, vão ressuscitar. Está no meio dessa grande multidão, porque se estiver no meio dessa grande multidão, a pergunta que se faz é essa. O versículo 14 diz assim, e disse o Senhor, tu sabes, e ele disse, esses são os que vieram da grande tribulação. E os que morreram antes de Cristo e depois de Cristo não passaram pela grande tribulação. E essa grande multidão são os que vieram da grande tribulação. Então, entendemos o que? A palavra de Deus é assim. A grande tribulação ainda não começou. Está lá em Mateus capítulo 24, versículo 21, que diz assim, nunca houve, jamais haverá tão grande aflição como naquele grande dia. Aí fala da grande tribulação. A grande tribulação não começou. Nós estamos no princípio das dores. Guerra, fome, peste, terremoto, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. Então tudo isso que está acontecendo é o princípio das dores. Nós não estamos na grande tribulação. A grande tribulação vai acontecer. Então, se para o pós-tribulacionista, adventista, que crê que a igreja passará pela grande tribulação, então essa grande multidão, para eles, tem que ser a igreja. Então, se é a igreja, a pergunta que se faz é essa. Os que morreram em Cristo, que vão ressuscitar, está no meio dessa grande multidão? Se estiver no meio da grande multidão, mas os que morreram em Cristo não passaram pela grande tribulação. E essa multidão é os que vieram da grande tribulação. Então, está mostrando aqui só os que vieram da grande tribulação. Então, os que morreram antes de Cristo, os que morreram na pandemia, morreram muitas pessoas na pandemia. Hoje nós estamos em 2024. Os que morreram antes de 2024, passaram pela grande tribulação? Não. Mas aqui está bem claro, dizendo assim, um dos anciões me falou, dizendo, estes quem são, vestidos de veste branca, quem são, de onde vieram? E ele, Senhor, tu sabe. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação. Se é da grande tribulação, então significa que eles é os que vieram da grande tribulação. Então a pergunta se faz, haverá outra ressurreição
para aqueles que morreram antes da grande tribulação, porque vai ter que ressuscitar. E essa grande multidão aqui é os que vieram da grande tribulação. E nós não estamos na grande tribulação. Os que já morreram não passaram pela grande tribulação. Passaram pelo princípio das dores. Assim como Jesus também falou que no mundo teria aflição, mas a aflição não é a grande tribulação. A grande tribulação, Jesus fala da época que nunca houve e jamais haverá tão grande aflição como naquele grande dia. Será o pior momento da raça humana aqui na Terra. Será pior do que Sodoma e Gomorra, será pior do que o dilúvio, será pior do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, será pior do que a pandemia. A grande tribulação já está dizendo. Será um período que os homens vão desmaiar de tanto terror. Será um período de juízo de Deus sobre a terra. 7 selos, 7 taças, 7 trombetas. Então nós não estamos na grande tribulação. Se nós não estamos na grande tribulação, então essa grande multidão é a igreja. Se é a igreja, então só estará no céu os que vierem da grande tribulação. Então os que morreram, aqueles que morreram antes da grande tribulação, e aí ele vai ter que dizer que haverá outra ressurreição. Então ele vai ter que provar e mostrar biblicamente que haverá outra ressurreição para os que vieram antes da grande tribulação. Os que morreram antes da grande tribulação. Ok? Então essa é a pergunta que eu deixo para o adventista. Quem são essa grande multidão? É a igreja ou é as almas? Se é as almas, ele não pode afirmar que é as almas, porque ele não crê na vida após a morte, então vai contra a sua própria doutrina. Então ele vai ter que afirmar que é a igreja ressuscitada. Então se é a igreja ressuscitada, então vai ter que haver duas ressurreições. Umas que morreram antes da grande tribulação, vai ter que ressuscitar, e outra ressurreição dos que vão morrer na grande tribulação. Porque os que diz aqui, esses são os que vieram da grande tribulação. Então essa grande multidão está dizendo é os que vieram da grande tribulação. Se o versículo tivesse dessa forma assim, quem são esses e de onde vieram? Esses são os que vieram desde Adão, desde a época de Adão, de toda a geração. Aí sim, está incluído todo mundo. Mas aqui não está dizendo desde Adão, desde a época de outra geração, não. Está incluindo aqui o que está na grande multidão, é os que vieram da grande tribulação. E a grande tribulação não aconteceu, então tem que haver outra ressurreição para os que vieram antes da grande tribulação. E a Bíblia é bem clara, os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Não vai ressuscitar os que vieram antes da grande tribulação, antes de Cristo, e depois vai ressuscitar os que vieram da grande tribulação. Não. Na ressurreição, o que nós cremos é quando Jesus vier, todos que dormiram no Senhor vai ressuscitar primeiro, e depois nós que estamos vivos serão arrebatados. Junto vai encontrar o Senhor nos ares. Junto. Tanto os mortos como os vivos vai encontrar junto. E essa grande multidão, se os que morreram em Cristo, vai encontrar os vivos, vai encontrar junto, está no meio dessa grande multidão, mas aí está dizendo só os que vieram da grande tribulação. E os que já morreram não passaram pela grande tribulação. Então vai ter que haver outra ressurreição para aqueles que morreram antes da grande tribulação. Eu, como pré-tribulacionista, o que nós cremos é que essas pessoas aqui que vão morrer na grande tribulação são os mártires decapitados na grande tribulação. Para nós não é a igreja, nós cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Então, os que vão morrer na grande tribulação se chama mártires. E esses mártires são as almas dessas pessoas que estarão no céu, aguardando o quê? A ressurreição para reinar com Cristo 1000 anos aqui na terra. Porque quando Jesus vier para Israel, todos os olhos verá. Então Jesus vem para julgar as nações, bode e ovelha. Então quando Jesus julgar as nações, separa bode e ovelha, então entra no milênio. Para nós, quem que entra no milênio? A igreja que vai vir com Cristo, as ovelhas que vão ser salvas, entra no milênio, e os judeus, que é o povo de Israel, que também Jesus veio para salvar o povo de Israel. Entra no milênio. E esses mártires também vão entrar no milênio. Está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 5, que esses que vão morrer vai ressuscitar para reinar com Cristo 1000 anos. Amém? Então essa é a visão do pré-tribulacionista. Agora para o pós-tribulacionista ele tem que responder quem é
essa grande multidão é a igreja ou é as almas? Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.